você deve estar aí na sua casa, passando por esse momento junto com a sua família e ouvindo as notícias, as coisas que têm acontecido. Sabe que isso traz muita preocupação. E a gente sabe disso, que não só os adultos, mas as crianças também ficam preocupados. Por isso é que a gente hoje vai trazer uma mensagem especial para você do que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Tem um texto aqui na Bíblia, no livro de João, capítulo 2, os versículos da Bíblia dizem assim: Jesus disse: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas ou muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus estava dizendo essa palavra para os seus discípulos, porque eles estavam vivendo um momento de preocupação. Sabe por que eles estavam preocupados? Porque Jesus, logo depois de ter dito essa palavra, algum tempo depois, o Senhor Jesus iria morrer. E o Senhor Jesus iria deixar os seus discípulos. E eles estavam assustados e estavam com medo, porque até então eles estavam vivendo com Jesus, mas agora Jesus ia embora. Então eles estavam assustados, estavam com medo. Jesus então diz essa palavra para os seus discípulos: não se perturbe o coração de vocês. Vocês não acreditam em Deus? Então acreditem também em mim. Na casa do meu pai tem muitos lugares, tem muitos morados. O que é uma morada? É um lar, é uma habitação, é uma casa. Jesus estava dizendo que ia preparar lugar para eles. Mas eles estavam vivendo aquele momento difícil. Assim como nós também estamos passando por esse momento que traz preocupação, que traz medo para você, para sua família, para todo mundo. Porém, a palavra do Senhor Jesus não é apenas para os seus discípulos. A palavra do Senhor é para nós, é para as nossas vidas também. E como é que a gente sabe que tudo isso que o Senhor Jesus estava falando também é para nós? Por causa disso aqui, da Bíblia, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, o Senhor Jesus está dizendo para nós que o nosso coração não deve ficar perturbado. Que o nosso coração que crê em Deus deve crer também nele. E ele fez promessas. Quais são as promessas que Jesus fez aqui nesse texto para nós? Ele prometeu que assim como ele estava indo para o céu, ele voltaria. Mas ele estava lá, não ia para o céu para preparar um lugar, preparar uma morada. Sabe o que isso nos faz entender? Que o Senhor Jesus já tinha tudo planejado. Deus tem tudo planejado. E é por isso que ele nos deixou a sua palavra, a Bíblia, para que a gente possa saber qual é esse plano. E em momentos como esse que nós estamos passando, não ficar perturbado, não ficar ansioso, não ficar assustado, não ficar com medo. Por quê? Porque é o plano que Deus tem e ele tem esse plano sob controle de todo mundo. Jesus fez essa promessa para nós. Ele foi preparar lugar, e é o que ele está fazendo agora, mas ele vai voltar. Só que como é que a gente sabe quando é que Jesus vai voltar? Eu não sei, você não sabe. Só o Pai sabe aquele dia em que o Senhor Jesus vai voltar. Mas ele nos deu algumas coisas que a gente poderia observar no nosso mundo para ter uma ideia de quando seria isso, quando mais ou menos isso poderia acontecer. Bom, como seria isso? Vamos pensar. Jesus nos deixou toda orientação na sua palavra, a Bíblia. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia nos diz que nos últimos dias, ou quando chegasse muito perto de Jesus voltar, as pessoas iam começar a agir de uma maneira muito pior do que já tinha sido nos anos que se passaram. Então, a fome ia aumentar por conta de guerras, as pessoas seriam desonestas umas com as outras,
as doenças iriam aumentar, como nós estamos vendo agora, né? Estamos passando por isso nesse momento. Não somente isso, mas o Senhor Jesus também disse que até nas famílias, dentro das casas das famílias, isso também iria acontecer. Haveria falta de amor entre os pais e os filhos às vezes seriam desobedientes, ingratos, não reconheceriam o esforço que os pais fazem para cuidar, para dar tudo aquilo que é necessário. E aí, será que você está reconhecendo, entre essas coisas que nós estamos falando aqui, algumas coisas no nosso mundo? Será que as guerras, terremotos, lembra dos tsunamis algum tempo atrás? Quantas pessoas morreram no tsunami, não é? E aí agora a gente vê as doenças, né? E essa que chegou agora para o nosso mundo, mas tudo isso não é surpresa. Foi por isso que Jesus falou, olhe, está aqui, está na palavra de Deus. Quando vocês perceberem que todas essas coisas estão aumentando, como nós temos visto, lembre-se do que Jesus diz, não se perturbe o seu coração. Ele já sabia de tudo isso e ele está controlando todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Deus, ele tem um plano e ele deixa bem claro para nós na sua palavra qual é esse plano. E é isso que nós estamos vendo aqui, conhecendo qual é o plano de Deus. Não somente para o mundo como um todo, mas para mim e para você também. Então veja só, agora que você já sabe que seu coração não deve se perturbar, porque Jesus prometeu e ele vai voltar. E ele foi preparar lugar para quem? Depois a gente vai ver daqui a pouco, né? Por que ele diz então, olha, está tudo sob controle. É o meu plano. E a gente vê todas essas coisas que estão acontecendo. E agora esse momento que nós estamos passando. Ah, mas tem uma razão. Sabe o que a palavra de Deus nos diz nesse plano? Sabe por que tudo isso está acontecendo no nosso mundo? Porque um dia Deus fez um plano perfeito. E ele criou Adão e Eva. No seu plano perfeito, Adão e Eva iriam viver para sempre com ele. Mas só que Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus. E por causa da desobediência de Adão e Eva, eles ficaram separados de Deus. Por quê? Porque agora eles eram pecadores. Agora eles não poderiam mais estar junto de um Deus que é santo. E será que é só Adão e Eva que pecaram e que ficaram separados de Deus? Separados? Não, nós também ficamos. Porque quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, todas as pessoas que nasceram de Adão e Eva, porque foram as primeiras pessoas, elas já nasceram separadas de Deus. Eu nasci separada de Deus. Você nasceu separado de Deus por causa do pecado. Porque sendo Deus santo, não pode estar junto de alguém que é pecador. Mas e agora? E o plano perfeito de Deus? E o plano que Deus havia feito para Adão e Eva, para que eles estivessem com ele para sempre. E assim os que viriam através de Adão e Eva. Deus amava Adão e Eva. E ele continua amando você e eu, mesmo sendo nós pecadores. E o que ele fez? Ele fez uma promessa, há muito tempo atrás, para Adão e Eva, que ele iria mandar o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E esse Salvador seria perfeito, porque ele não poderia ter pecado, porque Deus é santo. Muito tempo depois, Deus cumpriu a sua promessa e ele envia ao mundo o seu Filho Jesus. Jesus Cristo, lá na cruz, deu sua vida, derramou seu sangue para que o meu pecado, o seu pecado fosse perdoado. E aí você diz assim, ué, mas e Adão e Eva lá atrás? Como é que eles ficaram? Ah, mas lá atrás
Deus disse a eles que eles deviam matar um cordeirinho. E quando o sangue do cordeirinho fosse derramado, eles seriam perdoados. Então, quando eles obedeciam e faziam o sacrifício do cordeirinho, seus pecados eram perdoados. Mas agora, depois que Jesus veio, o sacrifício de Jesus foi perfeito. E agora, quando Jesus deu sua vida, os pecados de toda a humanidade, meu, seu, de todos que ainda vierem a nascer, quando creem em Jesus, seus pecados são perdoados. Mas olha, Jesus não ficou morto. Deus ressuscitou ao Senhor Jesus. E sabe o que isso significa? Que quando Ele trouxe Jesus de volta à vida, é como se Ele dissesse assim para mim e para você: eu estou satisfeito com esse sacrifício. E através desse sacrifício agora, todos aqueles que creem em Jesus têm os seus pecados perdoados. Você está entendendo o plano de Deus? Está entendendo por que Jesus disse assim: não se perturbe o seu coração. Jesus já sabia de tudo o que ia acontecer. E Ele também já nos está mostrando pela sua palavra qual é o plano que Ele tem. Por isso Ele diz: fique calmo, fique sossegado. Eu estou no controle de tudo. É apenas o meu plano que está se seguindo. E olhe, o amor de Deus foi demonstrado através de Jesus Cristo. Não é só Adão e Eva que são pecadores, nós nos tornamos pecadores. E sabe de algumas coisas que eu falei aqui para você, no meio das famílias? Às vezes tem a mentira, uns estão mentindo para os outros, enganando uns aos outros. Às vezes tem irmãos que não perdoam uns aos outros por uma coisa pequena que ele fez, rasgou seu caderno, fez alguma coisa que você não gostou e você não perdoa. Então, essas coisas vão o quê? Estão no seu coração e vão te separando de Deus. Mas essa não é a vontade de Deus. Assim como Deus quis trazer Adão e Eva novamente para o seu plano, e até quando chegou Jesus Cristo, é através dele que Deus quer que você volte para Ele. Quando você crê em Jesus e você convida o Senhor Jesus para ser o seu Salvador, perdoar os seus pecados, então Ele vem morar no seu coração, Ele vem fazer morada em você. E Ele se torna agora o seu Salvador. É esse o plano de Deus, é isso que Ele quer. Mas e aí depois, o que aconteceu? Quando o Senhor Jesus disse isso para os seus discípulos, e assim a Bíblia foi sendo escrita, e eles foram entendendo o plano de Deus. Terminou? Acabou aí? Não, não acabou, não terminou. Qual é a sequência do plano de Deus? O que é que Deus vai fazer agora, depois desse tempo que nós estamos vivendo, onde nós podemos ter o Senhor Jesus, entregar o coração a Ele, ter nossos pecados perdoados, ter esse tempo de vir à igreja, de louvar, de cantar, de estar com as outras crianças? O que vem depois de tudo isso? A gente vai ver agora. O Senhor Jesus, Ele disse que a sua vinda não vai ser assim, de repente. Não, Ele disse que algumas coisas a gente ia observando, como nós temos visto que está acontecendo, lembra? Mas Ele disse que vai haver um grande brado e que uma trombeta vai tocar lá no céu, dizendo para nós que esse momento chegou. E quando essa trombeta tocar, o Senhor Jesus vai vir nos ares, nas nuvens, e todo olho vai ver, todas as pessoas vão ver que Ele está voltando para cumprir. Lembra a promessa? Eu vou preparar um lugar, mas eu volto para que onde eu estiver, vocês estejam junto comigo. Então agora, depois, a gente não sabe qual é o tempo, mas está observando os sinais que Ele disse. Olha, quando você vê acontecendo isso, essas coisas que a gente está vendo acontecer, é porque está perto, a gente não sabe quando. Mas quando a trombeta tocar,
A palavra de Deus diz uma coisa muito maravilhosa. Ela diz o seguinte, que as pessoas que morreram e que estavam esperando a volta de Jesus. Talvez você tenha algum familiar que já servia a Jesus e que ele já partiu. O que a Bíblia diz? Que essa pessoa, seu corpo está ali, naquele lugar enterrado, mas o seu espírito dado por Deus, ele voltou para Deus. Mas eles estão esperando que Jesus cumpra o seu plano, que é voltar e juntar o corpo com o espírito. Então essas pessoas que morreram esperando Jesus, quando a trombeta tocar e Jesus vier nos ares, são os primeiros que vão se levantar. Aí você pode ficar com medo, nossa tia, vai se levantar da cova? Não, a Bíblia diz assim, que eles vão receber um novo corpo. E esse corpo é um corpo semelhante ao corpo de Jesus, um corpo que não vai mais experimentar a morte. Sabe aquelas pessoas que às vezes a gente nem sabe que partiram num desastre, teve um desastre, elas faleceram, não conseguiram achar o corpo, ou as pessoas que no mar foram afogadas, não se achou mais o corpo. A Bíblia diz que todos eles vão se levantar de onde estiverem quando o Senhor Jesus chamar e vão receber esse novo corpo. Essas pessoas vão encontrar com o Senhor Jesus primeiro. Por quê? Porque elas esperaram, elas confiaram no plano de Deus. E quando morreram, estavam confiando que Jesus ia cumprir o seu plano, a sua promessa de voltar para buscá-la. E nós? E se nós estivermos vivos? Nenhum de nós aqui não tiver morrido, ainda estamos vivos. Aí, a palavra de Deus diz que nós vamos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Nós vamos, olha que coisa maravilhosa. A gente vê assim, foguetes, pássaros voando, nós vamos encontrar com Jesus nos ares. E aí a palavra de Deus diz que nós vamos estar com Ele para sempre. E tudo passou. E tudo acabou. Não vai haver mais morte, nem doença, nem guerras, nem problemas familiares. Tudo isso ficou para trás. E nós vamos estar com Jesus para sempre. Esse é o plano de Deus. Isso é o que Deus preparou para mim, para você. É por isso que Ele disse para os discípulos e diz para cada um de nós: não fique preocupado, não deixe seu coração ficar ansioso, não tenha medo, é o meu plano e eu estou colocando o meu plano para seguir. Deus tem tudo sob controle. O que Ele quer é que você confie nele, que a sua vida, a vida da sua família está guardada nas mãos dele. Há um versículo da Bíblia aqui, em Hebreus 13:5, a parte A, que o Senhor Jesus diz assim: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E é nisso que você tem que confiar, que Ele não vai te deixar, não vai abandonar nem você nem a sua família. Mas agora eu quero fazer para você um convite especial. Esse plano inclui todas as pessoas criadas por Deus. Mas para ir para esse lugar, há uma coisa que você precisa fazer. Lembra lá da história de Adão e Eva? Nós somos pecadores. E o nosso pecado não pode ir para esse lugar que Deus está preparando. Então, se você ainda não creu em Jesus, se Jesus ainda não é o seu Salvador e você não pediu a Ele para perdoar os seus pecados, mas você quer fazer isso agora e está certo de que naquele dia, quando a trombeta soar, você vai estar com Jesus, eu quero que você ore junto comigo assim agora. Quero que você convide a Jesus para ser o seu Salvador. Você vai dizer essas palavras: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para me salvar. Perdoa os meus pecados. Eu quero te receber agora como meu Salvador. Escreve meu nome
no livro da vida. Senhor Jesus, muito obrigado por me amar e me ajuda a confiar em Ti até aquele dia quando o Senhor vier me buscar. Que Deus abençoe sua vida, a sua família, a sua casa. Pegue esse versículo que nós falamos aqui, é João, capítulo 14, versículo 1 e o versículo 2. Escreva, imprima, peça para o papai lhe ajudar. Coloque próximo da cabeceira da sua cama. Não é que ele vai ter nenhum poder, não, mas é para ajudar você a lembrar que o plano de Deus, ele está caminhando e você deve ter tranquilidade, sabendo que ele está cuidando de você e da sua família. Deus abençoe você. Nós estamos com muitas saudades. Eu fico imaginando, lembrando das crianças depois do culto, correndo, Vinícius ensopado, Israel, todo mundo brincando, correndo ao redor da igreja depois do culto, mas logo nós vamos poder estar juntos novamente, brincar, correr, abraçar e principalmente juntos. Aprender mais sobre Deus, aprender a conhecê-lo melhor, porque quando nós conhecemos a Deus, nós descansamos, sabendo que Ele está fazendo tudo o que é o melhor para nós e que Ele tem o controle de todas as coisas. Deus abençoe você, boa semana. Na próxima semana nós teremos mais uma palavra para a sua vida e para a sua família. Deus abençoe.